E nós começamos o Liberdade de Opinião, indo direto ao Rio de Janeiro. Vamos até lá para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Fala, Sidney, tudo bem? Boa sexta-feira, hein? Senhoras e senhores, muito bom dia. Colombo também. Colombo, eu tô com gravata torta, eu não posso me apresentar num programa apresentado por você, pela Elisa e pela Luciana desta maneira. Desculpa, viu? Bom dia pra você. Você é rigoroso, com essa parte de imagem, tá certo. Televisão é áudio e vídeo. É claro, principalmente quando se trata de uma pessoa tão elegante, uma referência em elegância quanto você, né? Qualquer probleminha acaba chamando muito a atenção. Realmente tá um pouco... Torto, ficou torto? Tá torto. Agora não vai dar para corrigir. De qualquer maneira, televisão é áudio e vídeo, mas não fala tanto assim não, porque se entrar no item beleza, eu vou ser afastado. Eu não quero continuar aqui com você. Imagina, que é isso. Eu sei muito bem que Melhorou. Você foi eleito o Mister acima de 50 anos em Copacabana, não é isso? Naquele concurso de beleza que teve. Sou o Xuxo, é aquele do lencinho. Aquele do lencinho. É isso aí. Tá bom. Valeu, Sidney. Vamos em frente então, vai? Para tratar dos assuntos mais importantes desta sexta-feira. Começando, Sidney, olha, acredite se quiserem, os deputados vão se reunir agora, sexta-feira de manhã, dia em que todos eles já foram visitar as bases, não é, Sidney Rezende? Eu me lembro aqui do grande jornalista José Paulo de Andrade, que sempre dizia o seguinte: precisa perguntar para a base se ela quer receber a visita do deputado, né? Mas, enfim, o fato é que eles vão até as bases e sexta-feira, 10 da manhã, vão se reunir na Câmara dos Deputados para tentar votar a tal da PEC da imunidade, né? Que muitos chamam de PEC da impunidade. Na sessão de ontem foram mais de 6 horas de discussão, tentativas de votação, mas o presidente da casa, Arthur Lira, não conseguiu dobrar a espinha dos deputados. No Senado, a votação da PEC emergencial, que, entre outras coisas, possibilita o pagamento do auxílio emergencial, ficou para quarta-feira da semana que vem. O impasse é o fim do piso para gastos com saúde e educação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o debate da PEC emergencial não vai atrasar os planos do governo. Esse cronograma de leitura do parecer, de tempo para discussão e de votação na sessão de quarta-feira é o tempo mais curto que nós enxergamos para poder compatibilizar a importância de se votar a PEC com a necessidade também de amadurecê-la dentro do debate no plenário do Senado. O relator da PEC emergencial, que é o senador Márcio Bittar, disse que vai excluir do texto esse trecho que acaba com o piso para saúde e educação, mas pretende manter o que ele chama de mecanismos fiscais. Sidney, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas duas prioridades escolhidas pelas duas casas do Congresso Nacional. No Senado, a discussão da PEC emergencial. Na Câmara dos Deputados, a prioridade é tanta que os deputados estão reunidos numa sexta-feira pela manhã para discutir a PEC da imunidade. São prioridades corretas escolhidas pelos nossos parlamentares? Vamos lá, vamos falar aqui dando um crédito ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu, inclusive, acho que mais elogio do que eu critico aqui. Acho que é 95 de elogios para ele que eu tenho feito aqui e 5% só de crítica. Vamos, então, crer na palavra dele. Se não vai alterar o prazo e eles vão votar isso tudo e discutir na quarta-feira que vem, que eles adiaram, eu gostaria que já tivesse acontecido, mas não foi possível. Se for quarta-feira que vem, isso significa que está mantida, então, aquela data anterior de se pagar o auxílio emergencial, pelo menos a primeira cota, até final de março. E é o mais urgente que a gente quer, né? Que logo se define esse auxílio para esses brasileiros. Há pouco você dizia, o índice mais atualizado, 13 milhões e 400 mil brasileiros estão em estado de dificuldades aí para arrumar emprego, né? Que a gente chama de desocupado. Tem aí desempregados, tem gente que tenta também, não consegue e tudo mais. Então, se for quarta-feira que vem, repito, gostaria que tivesse sido antes. Se for quarta-feira que vem, fica mantida aquela data de se pagar a primeira em março. Hoje se trabalha com 250, mas eu ainda acho que o valor tenderá a ser 300. E isso, para mim, é uma prioridade. Por tudo que eu já tenho dito essa semana, eu vou poupar o senhor e a senhora de repetir isso para ganharmos tempo aqui. Em relação à outra, aquela que tem de interesse deles, né, de criar os super-heróis agora, na verdade, ao contrário, eles vão tirar um pouco um paletó, um blazer, né, um paletó como eu estou aqui agora, puxar a gravata e você vai olhar assim, são cidadãos especiais, de primeiríssima classe, se essa PEC for aprovada, que vão poder fazer quase tudo, não é? E vai ser
de fato, algo muito próximo da impunidade do que da imunidade. Tanto é importante isso e pegou tão mal esse movimento, essa iniciativa, da forma como foi feita na Câmara, que ontem mesmo, muito cedo, o presidente Lira, Arthur Lira, deu uma entrevista coletiva para explicar que não era isso, aquilo outro. Foi um sentido de corpo e corporativismo muito grande, que precisava regulamentar este e outros artigos da Constituição, não resta a menor dúvida, isso é muito importante. É um passo importante. Mas você me perguntava sobre prioridade das duas, sem dúvida, auxílio emergencial, número 1, e o da impunidade ou da imunidade, esse aí podia ficar lá atrás. Foi um tremendo fura-fila em meio à pandemia. Tanto é que eles estão lá serelepes, né, logo na sexta-feira, para tocar isso para frente logo, antes do Supremo Tribunal Federal analisar o caso Daniel Silveira, né? Porque pode ser que, se o Supremo analisar e for mais rápido que a Câmara, pode ser até que Daniel Silveira perca o mandato, né, e perca os direitos políticos para mais adiante. E a Câmara quer votar o mais rápido possível, até para dar talvez uma punição de 3 meses, 6 meses, mas não mexer com o deputado que agora não é mais do PSL, é do PTB, de Roberto Jefferson. Agora, Sidney, por que ontem não foi possível votar, apesar de o presidente da Câmara, Arthur Lira, tentar acelerar ao máximo a discussão desse projeto, até para tirar a Câmara do holofote, né? Tirar esse assunto da pauta, porque ele é muito desgastante. E o desgaste que o próprio presidente Arthur Lira está sentindo, acho que ficou bem evidente naquela manifestação que ele fez ontem, por volta de 10 da manhã. Nós até transmitimos ao vivo aqui no Novo Dia, demonstrando uma ponta de irritação com o fato de estarem tratando essa PEC como PEC da impunidade. Por que não deu certo a estratégia dele ontem? Você que aprecia gastronomia, acho que vai entender facilmente o que eu vou explicar aqui agora. Sejamos justos, é mais fácil fritar um ovo, que é da imunidade, né, do que você fazer um bacalhau Zé do Pipo, que demora mais, que é outro. Tem que ter uma discussão mais profunda, é mais complexa, de onde vai tirar o dinheiro, como é que vai se poder liberar recursos, da onde, de que maneira, de que forma, quem vai assinar, qual é o valor, quanto tempo, qual a periodicidade. É muito mais complexa a outra discussão, não é uma engenharia fácil, porque ela tem que passar pelo entendimento dos senhores parlamentares, pelas várias comissões que tratam do assunto, mas também tem que discutir com o Ministério da Economia, com o governo federal. Não é uma medida realmente muito rápida, mas quando se quer, não é? Não se discutiu criar brevidade, por exemplo, para a chegada de algumas vacinas, se mexeu até na legislação que até então era a mais atualizada e mais usada pela Anvisa, e se disse que numa emergência se poderia alterar também essa legislação. De fato, pode. Então, isso aqui me parece um pouco mais intrigante. Gente, ser humano em primeiro lugar, brasileiro em primeiro lugar, sociedade em primeiro lugar. Depois, coisas mais localizadas, ou para grupos, ou segmentos menores da sociedade, você coloca na ordem certa da agenda, porque é preferível você atender a maioria nesta matéria de sofrimento imediato do que uma minoria. A minoria, no caso aí, são os senhores parlamentares que querem criar privilégios para si próprios. E a grande maioria é a sociedade brasileira, que ficará muito mais aliviada quando o seu segmento mais sofrido, o povo mais pobre, tiver pelo menos minimamente alguns centavos no bolso para poder sobreviver. Falou bacalhau o quê, Sidney? Ao Zé do Pipo. Bacalhau Zé do Pipo é um bacalhau desfiado. Conversar com gente elegante é outro nível, né? Eu confesso que eu desconheço. Mas você nunca comeu bacalhau Zé do Pipo? Não, eu comi bacalhau. Você era Zé do Pipo, é isso? Zé do Pipo. Eu desconheço se era bacalhau essa... Zé do Pipo, tem um desfiado, tem Ninguém aquele também imposta. Tem o portuguesa também, que você ganha ali com azeitonas, batatas. Mas vamos em frente. Sim. Você vai ser meu convidado quando vier ao Rio, vai comer bacalhau Zé do Pipo por minha conta. Então não menospreze o ovo frito, porque fazer ovo frito com a gema mole sem deixar ele grudar na frigideira é difícil, viu? Não é? É difícil, mas você bota fogo brando, tá? Eu sempre costumo fazer com fogo alto, dava errado. Fogo bem brando, bem devagar. E não coloque imediatamente não, espera um pouquinho. Mas pode seguir. Na Bahia, o governador Rui Costa afirmou que o estado está à beira de um colapso e anunciou medidas mais duras para tentar conter o avanço da Covid-19 no estado. Estamos à beira do colapso e por isso adotamos a posição mais firme nesse final de semana. A partir da manhã de noite, sexta de noite, até segunda de manhã não funciona nada, exceto o serviço essencial e as indústrias. A Bahia é um de pelo menos 15 estados do país que estão com ocupação de leitos de UTI, públicos ou privados, acima de 80%.
No Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha afirmou à CNN que decidiu decretar lockdown a partir de segunda-feira e tudo vai ser fechado entre 8 horas da noite e às 5 da manhã do dia seguinte, exceto os serviços essenciais. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre mais de 250 mil mortos, mais de 1.500 mortos só ontem, em 24 horas. Foi o segundo pior dia de toda a pandemia. Estados tentando restringir a circulação de pessoas, sem leitos de UTI disponíveis. Nós falamos agora há pouquinho direto de Manaus, né? Manaus ainda com seríssimos problemas, com pacientes esperando na fila por atendimento. O Rio Grande do Sul em bandeira preta, todo o estado. Que fase é essa que nós estamos atravessando, Sidney? Enquanto você fazia esse relato, eu estava vendo aqui, porque eu ia dar esses números aí, mas nós já sabemos, são números assustadores. Você sabe que nesta fala aí, nessa entrevista do governador Rui Costa, tem uma passagem que você não mostrou, eu fiquei muito impressionado, porque ele disse o seguinte, no caso da Bahia, que eles têm lá leitos, porque as pessoas cobram, né? Porque não abre mais leito. Ele diz, olha, poderíamos abrir mais leitos, nós temos equipamentos, mas nós não temos médicos, profissionais de saúde, porque muitos contraíram a doença. Olha aí um outro problema, diferente de todos aqueles que a gente tem falado aqui, né? Porque a gente tem falado o seguinte, olha, não tem estrutura, né? Mas tem médico, mas não tem estrutura. Lá tem estrutura, mas não tem o médico. Então, eu vou aqui me permitir, se você não brigar comigo, eu vou repetir o que disse o secretário de Saúde de Rondônia, Fernando Máximo. Senhora, é bem popular o que ele disse, eu gosto dessa linguagem nossa aqui, né? De falar ali para base, né? Não lá em cima, fala de maneira mais simples. Olha só o que ele disse, eu vou interpretar um pouquinho também, lendo o que ele disse. Abre e fecha aspas ao que disse Fernando Máximo. Meu recado é para você que aglomera, que faz festinha, você que não está usando máscara. Nós não temos leito de UTI para sua mãe, não tem leito de UTI para o seu pai, para sua tia, para seu filho, para sua namorada. Foi o que ele afirmou. Gente, isso aqui é a mais absoluta realidade. O colapso do sistema de saúde está como efeito dominó. Hoje temos algumas cidades, daqui a pouco teremos outras cidades e nós não poderemos mais tarde dizer que nós não sabíamos. E as aglomerações continuam. Este resultado grave agora é um pouquinho do início das pessoas contaminadas que durante o carnaval abusaram dessas festinhas, destas aglomerações. Rio Grande do Sul, a secretária, usem toda a estrutura do hospital, usem o bloco de cirurgia, salas de recuperações, vamos criar ambientes para receber mais gente, ou seja, estão criando novos espaços no desespero para fazer atendimento. Rio Grande do Norte, com menos de 12 hospitais com lotação máxima, termina a semana com a situação sem ter infraestrutura. Então, Colombo, a população tem que ajudar, as vacinas têm que chegar, o governo tem que ser mais rápido, as Forças Armadas que já se engajem mais ainda. É uma convocação como se fosse uma guerra, como se fosse todo mundo, né, lutando para juntos vencermos essa doença. Eu fiquei muito impactado com o que disse o governador Rui Costa, da Bahia, e também com essa fala desse rapaz, porque eu acho que ele foi feliz, né, de dizer assim, diretamente na lata, nossa cara, o que está acontecendo. Agora, Sidney, os governadores têm decretado lockdown ou outras medidas, como toque de restrição, que é o que vai haver em São Paulo, né? Sempre ou entre fim da tarde e início da manhã do dia seguinte, ou entre o fim da noite e o início da manhã do dia seguinte. Tá tudo fechado essa hora, né? Praticamente tudo fechado, só fica aberto o serviço essencial. Um ou outro supermercado, uma ou outra padaria, algumas farmácias, o resto fecha, restaurante fecha, bar fecha, né? As festas clandestinas, o próprio nome diz, são clandestinas, já estavam proibidas. Reunião em bar que se transforma em balada durante a madrugada também já estava proibido. Do ponto de vista prático, essas restrições anunciadas entre fim da noite e começo da manhã do dia seguinte, fazem algum sentido ou também é um jeito de o governador dizer o seguinte, olha, eu fiz o que deu aqui, eu decretei lockdown. Tem eficácia isso, Sidney? Bom, posição número 1, eu gostaria de esperar um pouco para vermos o resultado de maneira mais objetiva. Não gosto também porque eu acho que você impede os comerciantes também que trabalham direito, que fornecem alimentação. Tem muita gente que trabalha de dia, precisa de alimentação ali no início da noite e com tudo fechado, complica, né? Isso é fato. Então, eu gostaria de aguardar alguns dias, né? Realmente 14 dias é muita coisa para nós vermos o resultado. Posição número 2, a princípio ajuda, mas não resolve.
A princípio, ajuda, mas não resolve. E terceiro, me lembra um pouco o que eu falo às vezes em treinamentos aí, que quando eu sou chamado, Colombo, que é o seguinte, você tem 10 funcionários, um só chega atrasado. Né? Os outros 9, corretinhos, assíduos, trabalham certinho. Aí o chefe reúne e fala assim, vocês têm que chegar na hora, é importante chegar na hora para o serviço não atravancar. Vocês não, um só. Né? Um chega atrasado. É que é difícil chamar aquele advertir, falar, explicar. Pode fazê-lo com toda a educação, mas aquele está num desvio, vamos dizer assim, de comportamento que prejudica o todo, o funcionamento daquele escritório, daquelas 10 pessoas. Então, neste caso, é o seguinte, não se pode também punir a todos se você tem uma parte que não funciona. É a tal da aglomeração que falamos aqui tantas vezes, né? Irresponsável, evento ilegal, ou criminoso, ou feito com ou não convivência de quem vende produtos. Tem sempre alguém vendendo produto. E ocorre o seguinte, quando também o estabelecimento proíbe a venda de bebidas ou fecha as portas e não vende, logo aparece alguém ali, ambulante e tal, para vender no meio da rua. Então é complicado. É educação, publicidade o máximo que puder, divulgação, vir ao público solicitar o apoio popular e presença física, fiscalização, guarda municipal, polícia, tem que ir lá, amigo, e tem que impedir que isso aconteça. Onde existir, muita gente fala, mas é possível que se coíba num lugar, mas não se vai fazer isso onde tem uma área de risco, ou tem gente armada e tal. Olha, estamos, como eu disse, no momento de guerra. Vai se esperar o quê? Ter 2.000 pessoas por dia morrendo? Mais de 2.000? Vai se esperar esse número de 250.000 pessoas dobrar para 500 mil de brasileiros mortos, ou se para na marra isso agora, pedindo a todos que colaborem, se não for possível, que a lei seja cumprida, porque o todo não pode pagar pelo desvio de conduta de uma parte. 9 não podem ser punidos pelo erro de um que não chega na hora. Sidney, ótimo final de semana, hein? Colombo, muito obrigado. Desculpa as brincadeiras aí. Bom fim de semana para todos. Gente, não vamos desistir do Brasil não, tá? Vamos vencer essa parada. Um abraço. Abraço.